Derrubaram a live aí? Derrubaram, eu mesmo derrubei. Ah, deixa eu ver se eu chamei a Thaís aqui de novo. Tinha travado para mim os comentários. Chamei. Convidei já ela. Uma pena que aí perdemos essa parte da. Não, não perde não, fica salvo. Será? Acho que não. Fica, depois você vai vir lá no histórico. Turma, e aí, o que vocês estão achando? Manda pergunta aí, ó. Quero que vocês mandem pergunta. Aproveite que a doutora tá aí. Você tira todas as suas dúvidas, tá? Todas as suas dúvidas sobre normativa, sobre posicionamento, sobre como que você tem que atuar. Aproveitem. Esse é o momento que vocês estão tendo de vocês tirarem todas as dúvidas e a normativa sobre isso. Então não perca a oportunidade, Dobrando. Vai lendo as perguntas aí também que vai aparecer para você aí. Ah, E aqui está travado as perguntas, e né? pronto, caiu aqui. Caiu todo mundo ou foi só eu? Porque foi de Não, repente. e Dobrando deu conta de apertar assim, sair, e ele pagou todo mundo, assim, entendeu? Mas estava bem batendo na recusa discriminatória dos médicos, né? E por outro lado, a gente não pode fazer recusa discriminatória. Então, se você quiser falar não para o paciente, se você não confia nele, principalmente o pessoal da estética, faça de uma forma que não soe aí qualquer discriminação mesmo. Mas você não é obrigado a atender ninguém, não. E eu falo, gente, não sentiu bem, viu que a pessoa vai dar problema, sai fora mesmo. Principalmente da estética, então sai fora. Por outro lado, eu tenho normas do CFM que obriga aquele profissional a fazer o atendimento e denunciar. Né? A gente tem a última resolução, é a resolução mais absurda que eu já vi na vida, e para isso o judiciário não vê, né, gente? Essa fica, enfim. Nem vou falar a minha opinião dessa norma do CFM, que ela é bem. Para mim, ela contraria todos os princípios do direito. E tem também a questão, doutor, eu tenho um processo aqui que foi fazer. Enfim, a paciente teve um problema no platismo mesmo, cicatriz hipertrófica, ficou feia a cicatriz, mas cicatrização, tá? Ela foi num cirurgião plástico, ele cobrou 100 mil para reparar. É para sacanear a pessoa no processo. E eu sei que ele cobra 10. Né? A gente tinha um orçamento porque ele já respondia um outro processo judicial por erro dele, onde que ele cobrava 10 a 15 mil em algo muito mais simples. Não, então quer dizer que ele vai cobrar 100 mil reais para fazer uma correção de cicatriz hipertrófica? Então tem esse lado também, tá? Que tem acontecido muito. Então quem está sofrendo o processo aí que o paciente vai para o cirurgião plástico, ele coloca 10 vezes mais caro só porque é de um profissional que não é médico. Eu detesto a palavra não médico. Não é médico, como não é dentista, não é isso. Esse não médico, para mim, é bem preconceituoso também. Então, também tem esse viés também deles subirem o preço na reparadora. Às Mas vezes, para fazer um reparozinho. nesse caso, o juiz não pode fazer com que ele devolva a diferença? Primeiro que a pessoa nem paga, né? Ela entra com um processo já, ele já faz, eu acho que senão não vou fazer, é 100 mil reais se quiser fazer, se quiser processar, tá aqui o orçamento de 100 mil reais. Lógico que a gente vai pedir para o juiz, numa condenação, utilizar o valor de mercado, né? Não adianta, às vezes a gente vai fazer acordo com o paciente aqui no escritório, o paciente grita, porque o médico me cobrou 100 mil, não pode entrar com a ação, você não vai conseguir isso no judiciário. Se você ganhar, a gente tem um valor de mercado. Se você quiser falar em valor de mercado, a gente começa a conversar, né? Se tiver um erro. Mas assim, abusar, desculpa, mas isso é um abuso? Não, a gente tem que bater o pé. Eu não posso cobrar 10 mil reais para o Debrando, porque eu acho ele simpático, e 100 mil reais para o doutor, porque eu ele ele é dentista. É mais ou menos nesse sentido. Eu vou com a sua cara, o meu orçamento é de acordo com a sua cara. É óbvio que a gente pode, sim, o preço é de livre pactuação, mas eu também tenho que ter razoabilidade. Nada no direito é absoluto, né? Então, se eu não quero fazer, eu não faço. É melhor do que cobrar 100 mil reais para fazer uma correção de cicatriz. E eu não é só um não, viu, doutor? São vários. Esses dias eu tô no terceiro do mês. 110 mil, 90 mil para fazer uma correção de cicatriz. Existe muito ainda, Então, mas o cenário vai mudar também. ele pode recusar desde que seja o consultório dele, né? Se seja hospitalar, isso Então, depende. Veja bem, doutor, a gente não tem isso normatizado para o cirurgião dentista, mas posso usar a analogia do médico. Existe uma questão que chama objeção de consciência, né? É óbvio que quando eu estou no sistema público de saúde, eu não sou
eu não tenho aquela autonomia do hospital particular, enfim, né? Eu sou ali, eu sou agente público, então a recusa ela vai ficar mais difícil, mas eu também não tenho que atender ninguém que vá me humilhar ou me expor minha consciência a algo que eu não quero. Quer ver um exemplo bem gritante Mas aí? aí é um caso diferente, né? É É a mesma diferente, coisa né? de se recusar a atender, por exemplo, um presidiário. Mas, o presidiário ainda é complicado, doutor, porque se você estiver no SUS, no Sistema Público de Saúde, você tem que atender, tá? Você está É, representando o Estado, não o doutor sim, Hildebrand. sim. Tanto que quem está no Sistema Público de Saúde não responde por erro. Não existe erro médico, erro odontológico para quem está no SUS. Porque ali você está como agente público, tá? O paciente pode entrar, ó, extrair o dente no PSF, com o doutor João errou, ele tem que entrar contra o município, contra o Estado, não contra o cirurgião dentista. Não é, ele é agente público. Agora, no ambiente hospitalar privado, eu posso fazer recusa. É óbvio que eu tenho todo um contrato com o hospital por trás e posso ser questionado. Mas, do ponto de vista do direito, a minha autonomia ela vale, desde que eu tenha uma justificativa plausível e que, quando é clínica, na parte clínica eletiva, a minha recusa não vai gerar um risco maior para o paciente e a saúde dele. Eu estou te recusando porque você é muito agressivo com suas palavras comigo, exemplo, tá? Mas estão aqui, seu prontuário, seu relatório, você deve continuar seu tratamento, mas com outro profissional, comigo não. É mais ou menos nesse sentido que a gente faz. Agora, na estética, olha, não vou fazer, não é o momento, não acho que eu vou atender a sua expectativa, não é da minha linha, eu não faço esse tipo de cirurgia, né? Não, o meu tipo de cirurgia ele não te atende, mas você pode ir para outro colega. Não quero fazer. Eu acho que você está ansioso, eu quero liberação do seu cardiologista, eu quero liberação do seu médico assistente. Pronto. A consulta ela serve para isso, para eu ver também se o paciente tem perfil para fazer o procedimento. E quando eu falo perfil, não é só físico, saúde física, não, é emocional e social também. Tá. Outra pergunta que eu tenho para você, né? É tipo assim, lá nós não podemos mexer no nariz do paciente. E quando o paciente tem um trauma, um nariz fraturado? Se tiver dentro do protocolo do hospital, que é a equipe de cirurgia e traumato maxilar, vocês vão fazer. É isso aí. Então, assim, vocês estão lançando um curso de cirurgia estética da face? E qual que é a causa? É uma agressão que a pessoa levou, uma rinoplastia, por quê? Porque é um trauma? Tá liberado. Tá proibido, não. Vai depender do protocolo do hospital. Eu vou dar um exemplo aqui no Hospital da Baleia, aqui em Belo Horizonte. Teve uma paciente que ela teve a sabedoria de ir para o YouTube para fazer uma rinoplastia caseira com clips. Por isso que a gente não pode ficar postando transcurso, gente, porque o leigo vai lá no YouTube, tenta fazer. Vocês vão falar melhor, não sei que ela enfiou clips no nariz dela. Ela chegou no Hospital da Baleia, que é um dos hospitais mais famosos de Minas, para trauma e outras urgências. Foi a equipe de cirurgia e traumato bucomaxilo que fez o nariz dela, a rinoplastia dela. Esse é outro ponto que eu discordo também, doutora, porque então, é um indivíduo no meio de 1 milhão que faz umas loucuras que não é porque se você mostrou o transoperatório, é porque a pessoa tem um distúrbio, não é? Mas às vezes não, às vezes o próprio cirurgião dentista, assim, eu acho que tem limites, né? Você não vai colocar uma cirurgia toda no Instagram, claro que não. Inclusive, Não, espera uma modernização do Código de Ética Odontológica, mais ou menos nesse sentido também. Mas eu acho que tem formas e formas de expor, né? Eu também não concordo, você, vou abrir o nariz. Eu, como paciente, eu nem te não, tem coisa que nem que contrataria. deve mostrar que Mas eu acho que exatamente. tem formas e formas, né? De expor e de mostrar a finalidade, público-alvo. Então, assim, Didaticamente, né? Uma didaticamente, demonstração, uma até coisinha porque boa. o paciente, quando ele vai no seu consultório, você vai mostrar para ele, olha, isso aqui é isso, eu vou colocar uma seringa aqui, Exatamente. para a gente levantar aqui. Então, acho que tem formas e formas. Isso eu acredito, não sei, numa modernização nessa regra também, tá? Mas não de forma absoluta. O Itupiva e o trauma psicológico, saúde não É contempla? boa, boa. Então, doutor, eu concordo com vocês, mas da questão não só do trauma psicológico, da questão da causa e finalidade da cirurgia, que todo mundo tem capacidade, mas a gente tem um entendimento fechado para esse sentido. Mas se a gente for no direito, né, a OMS fala que saúde psicológica é saúde, a gente vai, né? Se É, for na 5081, a gente não para, mas
trauma psicológico mas ele fala lesão congênita e adquirida, tá? Ele fala em física na 63. A OMS define mesmo, como você falou, que Define. contempla a saúde. É, pode falar, amigo. As próteses. Prótese Boa. do rosto, prótese do ângulo, prótese do mento. Isso aí tá liberado. Sim, inclusive é uma especialidade reconhecida da odontologia. No final da 63 eu tenho a especialidade de prótese bucomaxilofacial, uma especialidade da odontologia. Ou seja, é um tipo de cirurgia estética também, que eu acredito que também pode haver uma cirurgia estética aí nessas próteses, que pode ser funcional e pode ser meramente estética também, depende. Depende da prótese. Inclusive, um fera das próteses estava aqui, tinha entrado aqui na live, o doutor Heitor, que é fenomenal. Acho que ele é do Rio Grande do Sul, se não me engano. E você não vê curso de próteses faciais, né? Você não vê, porque é o SUS que paga, né? Na grande maioria das vezes, é um curso que não gera lucratividade. Ninguém fala nada, ninguém é contra, é permitido e não tem mercado. Infelizmente. Permitido, e não só essas próteses que a gente vê, né, orelha, nariz, as Olho de próteses vidro. também de mento, de Também, mandíbula, são próteses, facial. né? Por isso que eu tô falando, então também são cirurgias estéticas faciais. É porque a gente fica muito na 230, não, que é isso, o mundo é muito maior que a 230. Então, quando eu faço um curso, depende do que está no curso. Ah, tá liberado? Pode ser que 70% sim. Esteja assim, depende de como está sendo ministrado, como é que. Sim, a gente tem como ter legalidade, sim, para um curso desse. Isso aí eu falo com certeza, dentro do direito. Absolutamente. E não tão educadamente falando, igual a doutora, está liberado sim, por lei nós podemos. Paga a doutora Thaís, que ela vai te defender brilhantemente. Não, gente, mas de verdade eu acredito assim, não é um caminho sem volta. E quem não tem como eu anunciar ali no CIOSP uma liberação e ela não ocorrer. Não tem jeito, né? Enfim. E eu, sinceramente, eu sempre falo, não, eu não acredito que seja atraso do federal, não. Não mesmo. E eu vou falar mais, eu vou comprovar o que eu estou falando. No CIOSP mesmo, a Anvisa abriu uma consulta pública por 60 dias para estruturar essa questão de segurança, o que a Anvisa faz, né? A questão de segurança do paciente e norma de saúde pública também. Ela abriu por 60 dias, quando finalizou em 60 dias, o que ela fez? Plaft, abriu mais 60. Então, a gente tinha uma expectativa de lançar essa norma. Quando a Anvisa faz assim, a gente fala, não vai vir sem a Anvisa. Isso aí não é uma previsão, ninguém me falou, é óbvio. Tá? Ela não vem sem a Anvisa. Então, essa consulta pública da Anvisa ela já terminou, mas a partir do momento que eu finalizo uma consulta pública, eu tenho que concluir. Eu normatizo, né? Eu ouvi os dentistas, estava para todo mundo falar o que eles queriam ali. Então, eu ouvi, agora eu vou normatizar. Eu acho que vem mais ou menos por aí. A Anvisa, liberação. Isso é algo que é óbvio que a gente já está vindo lá, já está vendo lá do CIOSP. E super necessário, porque a gente tem que trabalhar com não uma jurisprudência, mas que eu costumo falar, a gente não tem segurança, uma segurança jurídica, né? Então a gente tem que ter normas para seguir, para regulamentar, para a gente poder nos orientarmos, né? Sim, com certeza. Não tem jeito, é o que eu falo, né? Hoje eu falo que quando chega qualquer defesa para fazer aqui no escritório, qualquer uma, a primeira linha de defesa é como é que estava o ambiente. O ambiente podia fazer, estava legal, você tinha estrutura ali para aquela intercorrência que aconteceu, ou para fazer um pós legal, né? A primeira linha que a gente tem. Então não adianta eu liberar, e vocês sabem, é possível fazer uma cirurgia de grande porte num consultório odontológico desse tamanho? Numa cadeira pequenininha? É possível fazer uma rígido num consultório odontológico, uma cirurgia de 6 a 8 horas? Possível é, eu acho que Possível, não é o ideal. Tá, mas do ponto de vista de segurança do paciente, compensa? Não. Para conforto do paciente, para segurança, eu acho que você poderia fazer em ambiente hospitalar ou num No ambulatório ambulatório. preparado. Conseguir você faz até em casa, né? Se você tiver Mas assim, agora, como é que eu estou elevando o risco do paciente? Então, peraí, o paciente... É o que nós fazemos e passamos para os alunos, né? A gente tem que ter o mínimo possível, mas que seja próximo ao ideal. Né? Então, Entendi. Você tem que ter monitoramento do paciente, tem que ter o cilindro de oxigênio, tem que ter toda uma estrutura básica, pelo menos, para poder ofertar o melhor para o teu paciente, né? Sim. Segurança e conforto também, né?
Sim. E isso tem a ver com tempo cirúrgico também, não teria? Também, também. Principalmente, eu acho, até. Entendi. Mas é isso que eu tô falando, assim, o consultório odontológico normal que eu falo, doutor, é porque pela vigilância eu posso ter uma mesinha aqui cheia de decoração e Então, a cadeira aqui do lado, mas é isso que eu te né? falo. Há muitos anos, há muitas décadas, se faz cirurgias extensas, invasivas, e ninguém se Dessa fala sobre forma, isso. sim. Mas hoje Entendeu? isso está em voga, né? Hoje eu tenho isso em voga porque eu tenho toda. É o que eu falo, gente. Por que que o paciente do médico ele tem a obrigação que o médico se sujeite a essas normas e o do dentista não? Então, assim, a gente também tem que ter pé no chão, né? Então, não, peraí. Mas é uma É falha do nosso lógico. próprio conselho, de décadas. Eu acho que até da própria, não só do conselho, mas eu tenho essas regras dentro da Anvisa. Não é só do conselho. Eu tenho essas regras da Anvisa, mas eu não tenho para odontologia. E a gente está tendo isso agora. Por isso que a Anvisa está fazendo essa consulta pública. Justamente segmentar. Ó, consultório odontológico cirúrgico, consultório odontológico para, enfim, tudo para mim na odontologia, tudo seria uma cirurgia na minha cabeça, mas sei lá, para cirurgia de implante, cirurgia, enfim. Eu acho que é mais ou Tem menos que ser a nesse mesma sentido da que vem. facial. Hã? Tem que ser a mesma da estética Sim, facial. e para ROF, é o que eu falo, quando a A gente fala, Ivope já pode ser uma coisa mais tranquila, né? cirurgia Mais estética não é liberado. Não, a gente tem liberação para algumas cirurgias estéticas, sim, claro que eu tenho, ué, né? Quando eu assim. falo não é lipo de papada, é lipoplastia facial, eu posso fazer lipoenxertia, eu posso fazer, eu não sei nem se é possível fazer em outras áreas da face, eu não sei. Mas quando eu falo lipo de papada, é isso aqui, eu posso vir com a lipo até aqui. Então, A lipoplastia facial pode fazer até de bolsinha lipoplastia. da pálpebra inferior. Entendeu? Então, assim, eu não tô. Quando eu falo em cirurgia estética, todo mundo fala, ah, não, calma, não é assim não. Não é assim não. Olha o que a gente falou. A gente falou de prótese, a gente falou das liberações, eu falei da ortognática, eu falei do acidente, do acidente não, da agressão Da jovem da desbravadora. jovem potiguara, que ficou excelente. Quando eu vi o rosto dela, pós-operatório, eu falei, gente do céu. Quando o Buco Maxilo deu a entrevista, eu falei, meu Deus, essa menina vai ficar destruída. Quando eu vi o rosto, eu falei, assim, tá. E é outra falha do nosso conselho, né? Não investe nesse marketing positivo, né? De educação da população. A gente está no pronto-socorro, isso é comum todo dia. O paciente, ele acha que a gente é médico, porque nós estamos dentro do pronto-socorro, dentro do hospital. Eles não acham, eles não sabem que a gente é dentista. Sim, essa parte eu concordo absolutamente. Eu acho que poderia ter uma parte, não é só do conselho, não, tá? Do município de tudo, uma valorização maior em relação à Mas o maior odontologia. interessado é o nosso conselho, deveria ser o nosso conselho, né? De educar a população, para mostrar o serviço do odontologista, do dentista, né? Dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, no SUS. Orelhas, proibiram a orelha, né? Há um tempo atrás, proibiram a orelhinha, né? Otomodelação, ortoplastia Eu fechada. discordo totalmente, mas Aí se você olhar no SUS, no site do Ministério da Saúde, tem código. reconstrução do pavimento auricular é contemplado para odontologia. Macrotia, microtia, tudo É por é um maxilar. absurdo o que os caras fazem. Mas enfim, vamos. E eu te falo mais. Orelha de abano, ela é pela literatura médica, ela é uma formação congênita. E aí, lá na 63 de bucomaxilo fala que o bucomaxilo poderia lidar com uma formação congênita. A orelha de abano é uma formação. A Talvez não. quantidade de população, a quantidade de gente que sofre por esse É uma problema, má que não tem formação. acesso, sabe? E os dentistas, e uma grande boa parte da área da saúde, começou a resgatar esses pacientes, né? Por conta de valor reduzido ou facilidade de acesso. É muito grande, muito grande. Então quem perde, mais É, não perde, é sempre a população que perde. sim, sim. Essa questão da orelha é muito importante falar. Realmente, eu tenho 3 códigos de bucomaxilo para a orelha dentro do SUS, que são essas deformidades, microtia, macrotia, qualquer deformidade assim muito diferente de orelha, porque quando a gente fala em abano, né, É, ele muita fala gente tem reconstrução do pavilhão auricular. Você pode reconstruir a orelha inteira, inteira. reconstruir. É pelo Ministério da Saúde, aprovado lá para nós, Sim, a própria sim. odontologia. Tem código do SUS. Tem tabela SUS para E isso. Isso aí aí para justificar uma proibição, eles alegam que não é área de atuação. É um absurdo o que eles fazem. Mas, enfim, vamos. realmente, essa aplicação da 176, isso aí é uma aplicação totalmente equivocada, porque a própria 176 ela é clara em relação a isso. Né? Mas É, a gente vê essa mistura dessas normas mesmo. Mas, igual eu falei, doutor, eu acho que também essa questão de orelha, disso, isso aí já está superado. Eu acho que é questão de tempo mesmo, essa liberação, e eu acho que também não é mais o CFO. Eu acho
acho que está mais presa em outras partes que precisam aí também se envolver. Estou falando assim de forma sincera mesmo. Não seria, não acho que seria o federal prendendo isso mais, não. Acho não, não é o federal. Mas a parte que eu bato muito na tecla é que caberia ao CFO fazer uma educação, pelo menos com o PROCON, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, Sim, Polícia sim. Militar, entendeu? Porque eles acreditam no que tá lá, né? Então, primeiro que nós já estamos proibidos por resolução. Aí o colega do lado lá da outra profissão, o não dentista, vem e fala que a gente está exercendo a profissão dele ilegalmente. Eles vão se basear no que existe hoje ali. Então, nós somos condenados de cara, né? Antes do julgamento, a gente já foi condenado. Aí joga na mídia, acaba com a reputação do profissional, até você provar, como a grande maioria conseguiu, a grande maioria, né, alguns poucos que sofreram com isso, provaram e foram absolvidos de tudo, né? Porque, na verdade, Sim. por lei, nós podemos sim fazer tudo isso. E tem literatura mundial falando sobre isso. Sim, é uma questão também, ó, o CFM ele tem uma cultura que eu admiro muito, né? A gente perguntar, o conselho de classe é para proteger o dentista. Não, ele protege a autarquia, ela está para proteger a sociedade e o bom desempenho da profissão. É diferente, não é para pegar o dentista, eu vou defender o dentista. O CFM ele faz isso muito bem. Ele fala assim, eu vou deixar de ser autarquia para proteger a classe e fazer essa campanha. Então isso vem de uma campanha muito forte do CFM, né? O CREMESP vive me repostando, que eu vivo dando cutucadinha nele lá, ele vive arranjando briga comigo por conta dessas campanhas absurdas. Denuncie complicação de não médico. Mas espera aí, você tem que defender a sociedade e a complicação do seu médico, colega. Né? Então, eles invertem esse papel muito bem, tá? Uhum. Principalmente o CREMESP, eles podem falar aí comigo que eu brigo com eles direto, porque eu acho um absurdo fazer essa campanha intercorrente. Eu falo, ó, teve um caso aí que é mais famoso, que não foi dentista, foi uma outra profissional, tá? Depois que eu fui ver o processo, eu fiquei um pouquinho assustada com a prisão dela, porque ela teve uma reação à enzima, mas pelo conselho dela, ela não pode medicar, então a paciente acabou morrendo ali, até pela toxicidade, enfim, pela alergia, enfim, o que ela teve da enzima, mas ela não pode ter um medicamento em consultório. A paciente morreu e aí? Essa menina foi presa muito rápido, até por falta de conhecimento legal, acho que da polícia e do Ministério Público, de deferir uma prisão por uma intercorrência que teve para aquela profissão que não pode ter um medicamento que salvaria a paciente no consultório. Então, entendeu? Como é que É, realmente é porque a essa aqui profissão é a dela não. campanha do CFM, ela influencia? Sim, Sim, com influencia, certeza. gente, influencia. Agora, cabe a gente também, tá? A classe, os advogados, eu brigo muito. Eu sempre falo assim, hoje a gente tem uma Comissão Nacional de Direito Odontológico, mas para a gente explicar que direito odontológico não é direito médico, foi uma briga danada. Então não é só vocês aí que fica assim, nossa, eu sou dentista, eu sou... Não, gente, eu falo, esses dias eu estive mesmo reunido num ambiente de advocacia, eu falo, gente, é direito médico. Não, pelo amor, não tem, não é direito médico, é direito Travou. público, que eu sou cirurgião dentista, que eu posso fazer, a minha capacidade, ela não é só dentro da classe odontológica do menor, aqui do direito também. Raros juízes sabem o que vocês podem fazer ou não. Tem poucos juízes que sabem, né? Eu tenho exercício legal Eu vou até a mais, de doutora. preenchedor, doutor. Acho Tem, que um- Isso é tem aqueles preenchedor. também que nem sabem que dentista faz isso. o que Não, é? eu Tem tenho. alguns conselhos regionais que nem sabem que o bucomaxilo atua nisso. Eu vou até mais. Tem dentistas que não sabem o que o dentista faz ou pode fazer. O problema é estrutural, a gente está vendo lá o conselho e tal, mas às vezes a própria classe é A verdade. Né? própria Se a classe. gente tem um dissenso na classe em relação a. Até dentro do buco maxilo mesmo, que fala assim, não, ele não vai fazer estégio, ele só vai fazer isso. Então, assim, não é só olhar lá para cima, não, a gente tem que mudar aqui embaixo mesmo, né? E o que eu falo que mudar mais é essa visão também de segurança, de fazer tudo com muita segurança. Porque às vezes que faz tudo muito errado sai lá no Jornal Nacional e, ó, às vezes eu tô ali, ó, com a norma prontinha. Aí vem eu não vou falar a palavra aqui, mas sai no jornal, sai, aí o CFM explora, e todo mundo explora, e já tira um ambiente jurídico seguro, porque eu já influencio, de certa forma, um julgador, um operador do direito. Nossa, mas que horror que aconteceu.
né? Por quê? Porque uma complicação de vocês ela é divulgada massivamente. E eu É tenho isso. complicações diárias de médico dentro da medicina, de cirurgião dentista dentro da odontologia. Isso é normal? Não. Isso acontece. Estatisticamente, isso acontece, né? O que eu venho chamar a atenção da classe é que quer fazer, faça com muita segurança técnica, para eu não dar motivos plausíveis para eu virar notícia. Porque você vai virar notícia, né? Se você já não é médico, você É. já vira notícia. Imagina se você estiver errado. Então, faça certo o negócio, vai fazer com segurança. Né? Eu falo Infelizmente, é dessa isso. forma. Um nosso é uma repercussão gigante, enquanto que um deles tem 30 e não aparece nem na mídia, né? Sim, sim. E hoje eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho um exercício legal de preenchimento. Preenchimento, que Ah, é desde 2016 liberado. Mas eu tenho procedimento dentista respondendo por fazer preenchimento, por fazer lipo de papada. e aproveitando esse gancho, doutora, perguntaram aqui há um tempo atrás, aqui para cima, ficou para cima, como que a gente pode fazer em relação à documentação para termos uma melhor segurança, né? Para nos respaldarmos melhor. Olha só, eu acho que a base de tudo é o prontuário. Quando eu falo prontuário, tem o termo de consentimento, né? A gente tem muita moda, termo de consentimento, termo disso, termo daquilo. Prontuário, o básico, é o feijão com arroz mesmo, é o prontuário, descrever o que eu fiz, qual foi a minha conduta, consulta. Eu gosto muito quando eu falo, imagina o caminho do paciente até a alta dele. Tudo aquilo ali tem que estar documentado. Como é que ele chegou no meu consultório? Ele chegou com o quê? Com a queixa que a cara dele estava caída, que é isso que eu falo para vocês. Gente, meu rosto caiu, me ajuda. Então, assim, escreve lá, paciente com a queixa que a cara caiu, porque emagreceu, né? Paciente relata isso, escreve, né? Diagnóstico, estética tem diagnóstico. Qual que é o diagnóstico da face caída aí? É porque emagreceu, perdeu gordura, flacidez? Eu preciso fazer o meu diagnóstico, meu plano de tratamento, eu preciso documentar em conversa com o paciente, ofereci isso e isso, mas ele não quer, ele quer fazer isso. Ok, paciente esclarecido que o resultado vai ser mais tímido, né? Que o melhor seria aquilo. Então, tudo isso eu preciso documentar. Dia de cirurgia, estou fazendo uma lipo de papada, onde que foi minha incisão, onde que foi, o que eu tirei de fluido, né, aproximadamente, qual que foi o sinal, os sinais vitais dele pré-operatório, durante, o que eu usei para fazer a sutura, o que eu usei, foi solução de Klein, foi soro, o que eu injetei no paciente, eu preciso descrever, porque qualquer problema que eu tenha ali na cirurgia, eu tenho ali descrito que minha técnica está correta no meu prontuário. Isso é o básico, até a alta do paciente. O que o paciente está em casa, o que ele está tomando de medicação, né? Eu estou monitorando esse paciente, fiz contato com o paciente 24 horas, o paciente está bem, está ótimo. Então, assim, né, o paciente está com dor, chamei ele para o consultório, ele que não veio. Então, eu vou me cercando ali com uma documentação, boa documentação, e, obviamente, o termo de consentimento, que é a autorização que o paciente te dá para poder você fazer seu plano de tratamento nele. Estou com uma pergunta aqui, ó. Doutora Prontuário Carla, físico, doutora Carla. Oi, doutora. minha querida Físico aluna. assinado. Tem mais peso que o digital? Doutora, hoje existe uma lei que é a lei do prontuário eletrônico, tá? Desde que esse prontuário. Boa. Todo mundo tem. Quando você vai no hospital, você fica assinando prontuário, a parte de evolução clínica, você assina isso para o médico? Isso é uma cultura que a gente tem muito na odontologia. Então, o prontuário, algumas peças dele são assinadas pelo paciente, é aquilo que o paciente declara. O que é de conteúdo técnico, o paciente não vai assinar, tá? Eu não vou assinar uma descrição, eu não vou pedir para o paciente assinar uma descrição cirúrgica se ele estava sedado. Né? Então, assim, mas falando de assinatura eletrônica para assinatura física, eu tenho a lei, eu tenho hoje a lei da assinatura, decreto-lei de assinatura eletrônica e assinatura digital. Se for uma assinatura eletrônica digital validada, com certificação, com autenticação, ela é válida da mesma forma que a física, inclusive até mais seguro, eu acho. Tá? Hoje a gente é mais fácil aferir se uma assinatura digital é verdadeira do que uma assinatura física. Tá? A assinatura física precisa fazer uma perícia grafotécnica. A assinatura digital, que quando ela atende à lei, ela tem lá certificado da CP Brasil, CertSign, é muito. Eu nunca vi, inclusive, a assinatura fraudada. Existe sim senha, né? A pessoa dá a senha, a pessoa entrar no meu e-mail, é diferente. Agora, a assinatura digital e eletrônica, desde que o programa se atente às normas, ela é válida, é mais segura. Inclusive, contrato com assinatura digital não precisa de ter testemunha, tá? Então é mais fácil ainda. Doutora Carla é minha aluna e ela é prova que eu bato no pé dessas alunas em respeito ao preenchimento de ficha. Quero fazer em breve minha lift facial com Best. Vamos, dona Filmara, estou esperando.
Emílio, quer fazer mais alguma pergunta? Não, só destacar a importância para os alunos que estão aí online, né? A importância de quando eu falo de colher a história do paciente, né? Colocar a história do trauma, colocar a história do paciente, mesmo que não seja do trauma, seja no seu consultório, a descrição disso e a descrição cirúrgica, né? Descrição cirúrgica desde o salo anestésico, incisão, o que que você fez, o que que você Fio, colocou, sutura. tudo, tudo, tudo. Deveria ser ensinado na graduação e não é, né? Tem que Não, ter uma cultura de um prontuário odontológico. Eu brinco, às vezes eu pego, ela tá lá, exodontia, elemento 11, 12. Aí eu falo assim, gente, mas foi no murro, o paciente está vivo, não entendeu? Não fala sangrou. nada, não coloca nada, não escreve Mas nada. é justamente o que nem os professores de graduação sabem. É Não fala. cultural. Eu falo, gente, isso é cultural. É lá na faculdade que você fala, a Maria veio aqui, extraiu o dente 11, 12 e ela assinou para mim, prontuário. Eu falo, tem prontuário? Tem. Aí eu vejo assim, eu falo, gente, E o enfim. mais engraçado é, os professores de graduação pedem para fazer o planejamento, mas não pede para fazer a descrição. O Entendeu? planejamento que nem foi executado. É, Exatamente. Como é que cadê eu o vou contra provar que que o aluno usa a faculdade inteira, mas na descrição não coloca. Não é? coloca no prontuário, não descreve o procedimento, né? Esses dias eu peguei uma perícia, era até de platismoplastia, tá? Platismoplastia eu entendo que é fundamento de lipo, viu? Então não é um lifting, tá? Então, o perito ele fala justamente isso. Olha, eu não sei falar se o dentista tá certo, se ele estava errado, porque eu não tenho prontuário. Né? Então, assim, eu não sei que tipo de sutura que ele fez para falar que era fibrose tipo de plano cirúrgico, ele destaca. Eu não sei qual tipo de plano cirúrgico aqui que ele alcançou, eu não sei se essa fibrose é só do corpo do paciente. Matou o dentista por falta de prontuário. Então, ou seja, eu tô fibrose, que é a multifatorial, pode ser só do próprio paciente, pode ser da fisioterapeuta lá que não sabe fazer, mas ele iria levar uma condenação porque não tinha descrição no prontuário da técnica que ele usou. O perito falou, como é que eu vou falar que ele está certo? A técnica está certa. Não tem jeito. E Não tem, está tem, descrito. e tem uma frase que vocês falam muito, eu já ouvi muito no meio de vocês, que vocês já viram o dentista que estava errado ser absolvido porque tinha um prontuário bem feito, e dentista que estava certo ser condenado por. Ou dentista não, profissional, né? É Sim, condenado por falta sim. de prova. Sim, porque a obrigação do profissional da área da saúde, de uma forma geral, é documentar. Então, se eu não cumprir com a minha obrigação de documentar, eu não tenho como comprovar que eu estou certo. A primeira coisa que a gente faz, errou, eu tenho que comprovar que eu estou certo. Como é que eu vou comprovar? Indicação, né? O doutor falou bem do planejamento. O planejamento vai comprovar se minha indicação está de acordo com o diagnóstico e com o perfil do paciente, né? Depois eu tenho que comprovar que a minha execução está certa. Como é que eu vou comprovar com a execução? Com a descrição cirúrgica. E que o pós foi feito de forma adequada. Aí eu já começo a cercar o paciente. Olha, indicação, execução e pós. Pode ser alguma coisa do organismo do paciente. Eu já começo a tirar aquele erro das minhas costas, porque o erro automaticamente vem, principalmente na estética, tá? O erro já vem assim. Não, peraí, o paciente que descumpriu. Mas para eu comprovar que aquela fibrose é só descumprimento do paciente, eu tenho que comprovar primeiro que eu estou certa. Então, e aí que eu falo que a documentação faz muita falta. É muito tempo. Gente, padroniza, deixa já certinho para você preencher, tem que escrever, coloca lá na sua hora de cobrar do paciente, mas é obrigação sua. É o mínimo que a gente tem que fazer. Sim. Concluído o procedimento e tendo o paciente assinado que aprovou todo o resultado, pode esse paciente mais tarde processar o profissional porque mudou de ideia? Não, não. Não pode, tá? Não, ele pode processar, né? Pode É de sim. livre acesso. Mas se eu tiver tudo documentado, o que acontece, gente? A estética realmente ela tem uma obrigação de resultado. Ela precisa ter um resultado positivo. Ninguém faz uma lipo de papada para continuar com gordura no pescoço, né? Agora é diferente. Eu tenho uma sentença muito boa que saiu esses dias do que o paciente quer e do que o procedimento pode oferecer. Ele estava a par disso. Não adianta eu pegar a Thaís e falar a lipo de papada da Thaís vai ficar na Thaís e pegar o João, a lipo de papada do João é do João, né? A Thaís tem um rosto mais fino, o João já é mais cheinho e pronto. Só que eu preciso documentar isso, porque o que acontece hoje? Hoje, como a gente industrializou muito a estética, tem muita rede social que eu analiso e tá lá.
fique com, não sei, a boca da Angelina Jolie, é um exemplo, tá? E aí, automaticamente, se o paciente for no judiciário e falar assim, minha boca não está da Angelina Jolie, não, mas você não é Angelina Jolie, não, mas no Instagram dele tava falando que eu era para ficar com a... Eu fui lá por causa daquilo ali. É mais ou menos nesse sentido. Agora, se eu sentei o paciente, a sua boca é fininha demais. Mesmo se eu colocar 10 ml aqui, ela não vai ficar grossa. Aí você tem que fazer um lip lift. Não, não quero fazer cirurgia, eu quero fazer isso aqui. É mais ou menos nesse sentido, tá? Então, eu preciso esclarecer o paciente, só que eu preciso documentar que eu esclareci. Ou nem fazer. Quando o paciente fica muito em Nárnia, eu falo assim, o paciente que não aceita a minha opinião técnica, eu não vou fazer. Se o paciente não está aceitando que eu estou falando com ele que não vai ficar igual ele quer fazer, eu vou fazer? Não. Eu vou procurar problema. Então, isso aí é uma boa também opção de recusa. Só que para eu recusar, eu tenho que entender esse paciente. Para eu entender esse paciente, eu tenho que consultar o paciente. Para eu consultar o paciente, eu preciso de tempo, né? Então, por isso que às vezes, doutor, paciente modelo, a gente tem pouco tempo com paciente modelo, né? Então, é bom, eu falo isso para todo curso. Faça curso com uma estrutura boa para atendimento de paciente modelo. Porque o paciente modelo, eu tenho pouco tempo com ele ali, certo? Mas eu posso, sim, fazer uma estrutura, uma pré-seleção, uma triagem melhor desses pacientes para eu trazer ele ali para minha clínica. Porque eu vou ter pouco tempo. Isso. Não fazendo discriminação, mas assim, o ideal é ter um tempo maior de consulta com o paciente mesmo. Por isso que eu falo, cobra em consulta, não fica com esse negócio de avaliação grátis, de consulta grátis, não. E doutora, e a consulta gravada serve? Serve. Se eu tiver autorização do paciente específica para gravação de consulta, até porque toda teleconsulta ela é gravada. A gente usa a plataforma que grava, né? É óbvio que eu preciso ter uma autorização específica do paciente para gravação de consulta. Ele tem que estar ciente, ele tem que concordar e eu tenho que colocar essa consulta em um ambiente muito seguro, alguma coisa nesse sentido assim. E gravação do ambiente Para também. não vazar, né? Eu tenho que ter cuidado com esses dados, sim, porque é sigilo. Mas sim, posso gravar consulta. É o ideal, eu tenho que ter uma estrutura boa para fazer isso, de documentação, de plataforma, de acesso, né? Perfeito. Mais alguma dúvida? Por mim, foi Já respondi da doutora. uma Já ótima respondi. live, bastante esclarecedora. E espero você lá na nossa especialização em São Paulo, né? Nossa pós-graduação. Pós-graduação. Senão a Thaís fica brava com você. Não, é uma Doutora, especialização, gente. Não estou é falando. É diferente de ser especialista uma. médico. É uma especialização. E estamos tentando montar, na verdade, estamos montando uma pós bem completa, né? A gente vai ter alguns procedimentos em ambiente cirúrgico, nível hospitalar, né? 24 meses, com bastante teoria, bastante prática, tudo com bastante responsabilidade, bastante ética. E a nossa proposta é formar profissionais do mais alto nível possível. Né? E é da mesma forma que eu torço para que o CFO regulamente, né, um curso de excelência também. Que eu acho Sim. que deveria se aproximar bastante do que é uma residência em bucomaxilo, né? Uma especialização em cirurgia bucomaxilo, que eu acho que tem que ter esse conhecimento também. Até por isso que eu busquei fazer buco, né? Para ter essa vivência, esse conhecimento hospitalar. E eu acho que a cirurgia estética da face tem que trilhar esse caminho aí. Torço para isso. E quem já estiver Sim. com a gente, quem for especialista, igual eu já sou especialista MEC, quem for especialista depois, daqui 2 anos, será especialista em cirurgia estética da face. Se já tiver saído a resolução, a regulamentação, né? A gente vai se enquadrar dentro disso. E caso não tenha ocorrido até lá, fica mais fácil para conseguir depois também, né, doutora? Então, depende como fala assim até reconhecimento numa especialidade, né? Não habilitação mais. Então, pode ser que sim, fique sim, né? Vamos ver como é que ela vai sair. Mas hoje fala muito em uma nova especialidade, que não é nem a ROF cirúrgica e nem a buco, em cirurgia estética da face mesmo. Mas isso aí a gente tem que aguardar para ver como é que ela vai vir. Mas eu acredito sim que venha mais ou menos nesse sentido mesmo, algo mais específico. Eu fico muito curiosa como que vai vir essa norma, se vai vir alguma coisa dentro da buco ou se vai vir essa especialidade. Porque quando a gente teve a ROF, tá? Isso não é um achismo meu, a ROF tá lá. Quem era buco, e comprovação teria
algumas horas de comprovação, dentro daqueles 6 meses ele seria especialista. A gente teve algumas regras de transição. Eu acredito que possa vir alguma coisa nesse sentido, sim, com certeza. Eu acredito É bastante porque- nisso também. E também pedir pro pessoal seguir o Instagram da AMA, É verdade. né? Instituto AMA, Tecnologias Estéticas da Face. Para vocês olharem nas atividades, perguntarem se vocês querem saber mais sobre isso, né? É. Ao Instagram do E AMA. como eu falei, uma pós bem completa, né, Emílio? Multiprofissional, nós teremos vários colegas médicos participando conosco, no atendimento clínico, circulante, todas as enfermeiras, vai ser bem legal. É isso aí. E Ser teremos a doutora Thaís conosco, multidisciplinar, né? multidisciplinar da forma que tem que ser, né? Exato. Doutora Thaís, muito obrigado, tá, pelo tempo aí com a gente, pelas dúvidas que você tirou dos nossos seguidores, dos nossos futuros alunos, dos nossos alunos. É um prazer tê-la conosco mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Foi Estaremos juntos em breve, né, São Paulo, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite. Qualquer dúvida, eu sigo à disposição no Instagram. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode contar comigo aí. A gente está para somar força aí para odontologia, para todos os demais profissionais da área da saúde, que na verdade hoje eu falo que a união ela faria a força, né? E não essa divisão, com certeza. Exato. Doutor Emílio, Tamo junto. Muito obrigado, obrigado. gente. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus aí. Até a próxima segunda. Amém.